Inclusive, vamos agora falar um pouco mais sobre essa literatura aqui, porque você falou de panfletagem, né, como a ideia de pegar, eu quero ensinar alguma coisa, então eu vou criar uma história só para ensinar, né. Isso tem até seu papel, por exemplo, eu falei que eu estou fazendo isso com os meus filhos, né, mas a história em si, ela tem que ser bela, ela tem que ter o seu papel. Claro, toda história é um instrumento para uma mensagem, claro, mas ela, se a mensagem domina para que de uma maneira que é só um instrumento vazio, é só um carrinho de mão ali para empurrar a mensagem, perde-se o papel, né, da história. E inclusive isso é algo que é enfatizado até na literatura cristã, da gente não produzir só literatura cristã no sentido de panfletagem também cristã. Ah, não, Sim, eu vou criar só para um moralismo cristão, só para sim, passar, né? Mas tem uma história bonita. E aqui é algo que eu achei interessante. Você tem um pastor falando, você tem uma história de um cristão, de um personagem cristão, né? Um autor cristão, um personagem cristão, mas não é panfletagem. É falando como um cristão no papel dele vive, né? E aí a minha pergunta para você, Cristiano, é de que maneiras o protagonista lá, o John Ames, eh, reflete valores e lutas cristãs com as quais os crentes podem se identificar, né? Nossos ouvintes podem se identificar, os crentes de maneira geral, não só os pastores, inclusive, mas como é que nós aprendemos sobre a vida cristã através desse personagem, sem que seja uma panfletagem? é, é, é isso, né? A literatura bem feita, ela tem um projeto artístico, né? E aqui em Gilead você tem isso, um projeto em que os elementos desse projeto da arte estão postos ali de uma maneira harmônica, né? E, e com com rigor técnico. Então, o que você vai encontrar na vida do protagonista, né, John Ames? Você vai ver nas lutas e nos valores dele, né? Por exemplo, eu listei alguns, né? Que eu fico pensando, Uhum, que acho que cada leitor vai ter isso aqui saltou aos olhos. E também, sim, cada época da vida que você lê, você vai valorizar alguma coisa. Então, para hoje, com certeza. como leitor, eu vejo assim a importância que as reflexões me chamaram muita atenção, a reflexão que ele faz sobre a vida intelectual do pastor, né? E ele Interessante. faz muita memórias do pastor enquanto leitor e produtor de texto. Então ele fala, poxa, tem uma parte lá que ele começa a dizer, eu tinha o hábito de escrever os meus sermões. Se Uhum. eu fosse publicar todos os sermões que eu escrevi, ele fez as contas, eu não guardei aqui, é, Aham. daria assim uma prateleira de livros publicados, né? E aí, Sim, sim, sim. mas será que eu sou esse produtor de texto mesmo, né? Né, eu E fiquei aí, impressionado ali. é, E ele fala, né, até como, não é uma ideia soberba, mas falando como se tivesse escrito semelhante ao que Calvino e Agostinho exato, escreveram em quantidade, né. ele Digo: coloca "Rapaz, você o escreveu esse tanto de benchmark, sermão, meu irmão". ele coloca o benchmark de Cabo Calvino, falou, poxa, e aí ele É. também faz essa reflexão, mas peraí, é, eu não, eu sou um calvino, né? Então ele pesa isso, né? Eu achei muito interessante ele trazer a gente ser informado disso, né? De que o pastor é um produtor de texto. E ele até cita um amigo que fazia os sermões, mas não escrevia. E aí ele gostava, ele até fala, esse meu amigo, ele pregava melhor na percepção dele, ele pregava melhor, e puxa, isso porque ele não escreveu, se ele tivesse escrito, a gente teria, de fato, material de peso, né? Então, isso me chamou muita atenção, é uma coisa muito cara para mim, né? Eu acho que um, um, um pastor, ele trabalha com linguagem, né? Ele trabalha com a palavra. Então, para mim foi muito importante, assim, qual é o lugar, como que a gente está nutrindo também esse nosso trabalho com a linguagem, né? Uma outra coisa que a gente encontra ali na vida né, na vida cristã é o desafio de um pai, né, que pensa no legado para o filho, mas também ele diz assim, quando ele fala, por exemplo, das questões materiais, né? Ele fala, eu deixei você e a sua mãe não deixei muitas coisas, né? Acho que quase nada em termos materiais.
E aí logo em seguida ele fala da vida de oração. Ele fala do tempo, da necessidade do tempo na vida de oração. Então, registrar isso, eu achei, para o filho, eu achei muito interessante, né? Olha, talvez você tenha que lutar para ter um mínimo material, mas não se esqueça que entre deixar isso e viver diante de Deus, né, nutrir uma vida devocional fervorosa, eu dediquei bastante tempo para isso, né? Lógico que ele não deixa ele não deixa a família desamparada, não é isso. Mas tenha consciência, né, dessa questão de como lidar com as prioridades, né? Outra coisa que também eu acho muito interessante é o equilíbrio da vida, né? O uso do tempo para o cuidado de si, da família ou da sua ocupação, né? No caso dele, o pastorado, né? Em muitos momentos ele fica ali, né? Quando ele fala que as pessoas, ele até mostra um momento que ele estava preparando o sermão e as pessoas já chegavam na casa dele, sabia que quando ele estava preparando o sermão, não perturbe. Quando ele estava no escritório, ali na vida intelectual, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também pensa, ele reflete, né? Será que eu devia ter pensado um pouco nas relações ali, nesse momento? Sim. Né? Então, nada é um desafio do pastor, né? Exatamente. Nada não vem com resposta pronta, a obra não traz isso. Uhum. Mas leva o leitor a dizer, bom, você tem material para orar, hein, meu amigo? Quanto tempo você está gastando só com a nutrição ou com a sua ocupação no trabalho, principalmente para a gente que vive aqui no século XXI, até nos grandes centros, pensar, né, a vida tá cara, né, então o quanto que a gente põe o trabalho e energia com isso, mas será que a gente está nutrindo, né, a vida de oração, que é o que alimenta tudo isso, né? Eu também acho interessante quando ele vai dando insights assim para o leitor, no caso o filho, mas isso abençoa muito a gente, como lidar com pessoas difíceis, né? Tem gente que e aí em alguns momentos, tem um momento que ele fala assim, olha, sempre quando a pessoa está irritada, quando você lida com alguém que está irritado ou que está assim, pode ter certeza que ela está com algum problema. Se a pessoa está irritada na tua frente, ela deve estar com algum problema com você. E ele traz umas teses assim, eu falei, puxa, é verdade. Eu lembrei de casos da minha vida pastoral. Eu falei, é verdade. Aquela pessoa, quando estava reagindo daquele jeito, ela estava com problema comigo. E ela não falava. E hoje, sabendo de como a situação se resolveu, eu falei, entendi, aquilo ali é um sintoma, né? Eu preciso olhar nesse sintoma a causa do que está ali. Então, eu acredito assim que qualquer leitor, né, seja pastor ou não, um cristão que lê esse texto, vai ver no John Ames aqui um crente, né? Um crente revelando, sendo vulnerável, mas não pensando as suas vulnerabilidades à parte da graça salvífica, salvífica que aperfeiçoa Cristo em nós. Então é muito gostoso, sabe? Porque é um cristão em processo. E olha, o leito de morte, né? Exato. Exatamente. Meu Deus, até o último fôlego tem coisa para Deus mexer. Ainda tem as indagações ali mesmo no final da linha, Deus né? Tá trabalhando até naquele momento, para formar o filho em nós. Caramba, que experiência boa, né? Com certeza. Eu acho que, assim, como você falou, né? Tanto um pastor como um cristão, ele vai ter muito a aprender aqui.